vento fascina por diversas razões diferentes. O seu temperamento pode se alterar da mais leve brisa para a mais violenta das tempestades. Já o seu potencial para moldar as coisas é implacável e extraordinário. E pra gente, ele é a comprovação física da existência do ar. Antes mesmo da colonização europeia da América Latina, datada em 1494, existia um deus adorado por alguns povos que habitavam as terras sul-americanas naquele período de tempo. Esse deus era o Wairatata, o pai do vento. Waira apareceu pela primeira vez na indústria automobilística em 1968, com o Waira Pronelo Ford, e retornou em 2011 com o Pagani Waira, uma criação originalmente com 730 cavalos de potência e capaz de realizar o 0 a 100 em apenas 2,8 segundos. E essas não são as únicas informações absurdas sobre esta super máquina. Deixa o gostei e se acomoda que até o final deste vídeo você saberá de algumas outras. Bora! Tudo começou com o Zonda. Esse foi o primeiro carro da Pagani. E curiosamente ele também possui um nome ligado ao vento. Para assistir o vídeo sobre ele é só clicar aqui em cima. Esse foi o ponto de partida da marca e eu faço a pergunta: como melhorar o que já é bom? Simples, tornando melhor. É uma resposta óbvia, mas foi exatamente isso que rolou com a Pagani. Com o Waira, ela conseguiu reduzir o peso, aumentar a potência e, consequentemente, melhorar o desempenho. E tudo isso sem perder o requinte. Ela continuou sendo a Rolls-Royce do mundo da alta performance. Olhe bem para esses três interiores aqui. Eu acredito que eu nem preciso colocar a legenda para você se ligar em qual deles pertence a Pagani. E não são só a nomenclatura e a logo no volante que entregam, mas o acabamento de alto nível também. Esse é um dos pontos fortes dessa marca. Já o outro é o monstro escondido debaixo do capô. O motor que equipa o Waira é o já conhecido V12 alimentado por 2 turbos e foi desenvolvido e produzido pela Mercedes-Benz especialmente para ele. Esse propulsor, assim como muitos outros que equipam carros de alta performance, possui o sistema de lubrificação por cárter seco. E você vai entender agora basicamente como funciona esse sistema. Em um sistema de lubrificação comum, o óleo é armazenado em um recipiente que se localiza na parte de baixo do motor. Esse recipiente é chamado de cárter. É a partir dele que o óleo é captado pelo chamado pescador da bomba de óleo, para então ser enviado por ela até o filtro de óleo e em seguida para as galerias do motor. E o resultado final disso será a lubrificação por completa de todas as peças móveis do motor que exigem lubrificação. O óleo sempre retornará para o cárter para que todo o processo seja reiniciado, e ele permanecerá em curso enquanto o motor estiver ligado. Esse sistema cumpre perfeitamente o seu trabalho em um veículo comum, utilizado no dia a dia. E é por essa razão que ele está presente na maioria dos carros que você vê normalmente nas ruas. Mas em um contexto de alta performance, que é o caso do Pagani Waira, nas rápidas acelerações e em curvas realizadas em altas velocidades, o óleo seria jogado totalmente para um lado do cárter, provocando uma falta de alimentação do sistema de lubrificação, o que resultaria em sérias consequências para o motor. Assim, o sistema de lubrificação por cárter seco possui um recipiente extra que exerce a função de armazenagem do óleo. Isso permite que o cárter trabalhe apenas para receptar ele. Por esse motivo, ele acaba sendo bem, mas bem menor mesmo do que um cárter de um sistema comum. E isso já se traduz em uma outra vantagem. Como ele é menor, o motor pode ser instalado em uma posição mais próxima ao solo, reduzindo o centro de gravidade do carro. Ele também possui uma capacidade superior de resfriamento do óleo. Isso influencia na viscosidade dele, já que quanto mais frio for a temperatura, mais viscoso o óleo será. As principais desvantagens desse sistema, comparado ao sistema comum, é a sua complexidade e o seu número de componentes adicionais. Mas como outro, este também cumpre de forma eficaz o papel para o qual ele foi concebido.
E só para você ter uma ideia, esse sistema de lubrificação é usado até mesmo naqueles aviões acrobáticos. Bom, acredito que deu para você pegar a visão do funcionamento desse sistema e do porquê dele estar presente em carros de alta performance. Agora, eu vou falar de uma coisa que a Pagani faz com maestria: a arte sobre rodas. Horácio Pagani é o principal responsável pelos desenhos dos seus modelos, e as suas inspirações vêm de diversos lugares diferentes, desde caças de combate até carros de corridas de décadas passadas, como o Porsche 917, que também é o seu carro favorito. Mas olha só, enquanto eu pesquisava, eu encontrei uma coisa bem interessante. Um ser humano em especial que inspira Pagani é o Leonardo da Vinci. Não foi ninguém muito importante, ele só foi um gênio com uma visão a anos-luz da sua era. É de sua autoria as obras A Última Ceia, Mona Lisa e O Homem Vitruviano. E isso, sem contar as suas inúmeras invenções que visavam criações inovadoras, que só viriam a se tornar realidade centenas de anos depois do seu falecimento. Com uma lista dessas de inspirações, o resultado não poderia ser outro. E especialmente no Huayra está presente o sistema aeroativo, com 4 flaps, 2 na dianteira e os outros 2 na traseira. O objetivo desse sistema complexo é atingir um mínimo de coeficiente de arrasto ou um máximo de força descendente, dependendo da situação. E a atuação desse sistema torna o carro ainda mais bonito. O Huayra foi uma máquina que criou novos caminhos para Pagani, e com ele, ela demonstrou mais uma vez o seu potencial. Um potencial fascinante, assim como o vento. E você fica ainda mais fascinado ao descobrir de onde ela saiu. Isso exemplifica perfeitamente as palavras de São Francisco de Assis, as quais eu li no próprio site da Pagani. Comece fazendo o necessário. Depois faça o que puder e, em breve, você se encontrará fazendo o impossível. E no vídeo anterior eu falei sobre a hipermáquina americana chamada Veneno. Mas será que ela está à altura da sua nomenclatura? Descubra clicando aqui em cima. E é isso, meu bom. Deixa a sua opinião agora sobre esse vídeo ou uma sugestão para um vídeo futuro. E a gente se vê em breve.